Brasil, esse é mais um Perguntas Bi. Dessa vez a gente tá aqui com a queridíssima amor da nossa vida, Amanda Palha, pra falar pra vocês sobre LGBT e esquerda. Olha, eu já sei, vocês não precisam me avisar, tá? Que vai, a galera vai chorar. Sempre dá treta. Vai dar treta, vai ter mimimi. As pessoas fazem uma associação muito louca, que é assim, esquerda, PT. É! E aí você fala de esquerda, você é pago pelo PT. Entendeu? Não Foda-se é? que eu sou contra o PT. Foda-se que eu sou popular, foda-se que eu sou oposição, não importa. É uma lógica que um dia eu entendo. Então a gente sabe que vão chorar, que vão chiar, mas a gente não tá nem aí. A gente vai falar sim de movimento LGBT e esquerda, vamos falar de política. E quem melhor pra falar disso que uma travesti comunista? Babadeira, né, mana? Amanda, explica antes de tudo pro pessoal de casa o que uma coisa tem a ver com a outra. Que esquerda tem a ver com nós LGBTs? O louco é que tudo. A gente tem um automático de pensar que não. A gente vai falar de LGBT, a gente tá falando de opressões, que é essa coisa muito louca, distante, que paira numa nuvem, a tal da opressão, que é de orientação sexual e identidade de gênero. E aí não, vai falar de esquerda e direita, não, é economia, é outro plano, não tem nada a ver com isso. E o que a gente não liga é que as opressões, elas não se mantêm à toa, elas têm uma função na sociedade, senão elas já teriam sido ultrapassadas. Então quer dizer, por que é útil que você tenha uma população marginalizada? Essa é a questão. Daí a gente precisa pensar que a gente tem uma organização social, onde tem uma classe que detém as coisas, detém os meios de produção, então são a grande burguesia, os grandes proprietários, e tem uma classe que é explorada, que é a gente que vende a nossa força de trabalho. A gente vende a nossa força de trabalho porque a gente não detém os meios de produção, a nossa força de trabalho é a única coisa que a gente tem pra vender. E aí tem um X da questão que é muito louco pra entender esse rolê inteiro, que é o seguinte: você pensa, se nós três aqui a gente produz uma cadeira, certo? Essa cadeira vai ser vendida por R$60 e a gente recebe, sei lá, R$3 cada um por cadeira, que é o nosso salário. Isso é o lucro da empresa, certo? A gente naturaliza isso. Existe um lucro. Mas a gente não produziu R$20 cada? Então a gente não trabalhou de graça um período do nosso trabalho? Quando a gente fala de exploração de trabalho, é basicamente isso, assim. Se o trabalhador e a trabalhadora recebe por tudo que ele produz, a empresa não tem lucro. Então lucro é sinônimo de exploração do trabalho. A classe que detém os meios de produção, ela precisa buscar cada vez mais formas de obter mais lucro. Porque o capitalismo, galera, é isso aí. Ele não existe para as pessoas, ele existe para o lucro. É capital gerando mais capital. É esse o rolê. Qual é uma dessas formas? É você rebaixar salário, precarizar as condições de trabalho. E como que você faz isso? Uma das formas é criando subclasses de trabalhadores, subclasses de gente. Quando você tem uma opressão, você cria uma subclasse de gente. E aí você tem duas coisas. Primeiro, essa galera vai receber menos, como já recebe a população negra, como já recebem as mulheres, e você vai ter uma coisa gigante que é um exército de reserva. Quer dizer, aquela galera desempregada, que é importante que fique desempregada para o sistema, porque quando eu precisar, como aconteceu no telemarketing, eu preciso crescer o telemarketing gigantemente, muito rápido, com pouco investimento. O que eu faço? Eu pego essa galera que está desempregada, que é a subgente mesmo, e eu trago para cá, porque é gente de segunda classe, eu não preciso pagar direito, eu não preciso pagar bem, eu não preciso tratar bem, entendeu? E aí você vê a população LGBT mais marginalizada, inclusive a população T, entrando... Principalmente a população T. Entrando no telemarketing, sem respeito de nome social, sem poder usar o banheiro adequado ao gênero, com o salário rebaixado. Por quê? Porque somos cidadãos de segunda classe. A gente está falando da população LGBT, mas isso funciona para grande parte, se não todos os mecanismos de opressão. Eles se mantêm porque eles são úteis ao sistema. E eles são úteis ao sistema porque eles servem a uma melhor exploração de quem trabalha. Quer dizer que quem não vende força de trabalho não é oprimido? Claro que é oprimido. A gente sabe que pessoas LGBT de condição financeira mais alta, ou mesmo proprietárias de empresas e tal, sofrem discriminação. A gente não está falando do indivíduo nesse ponto específico. A gente está falando que o sistema de dominação, a opressão, ela se mantém, não é para oprimir a burguesia, quem tem uma condição melhor. É para oprimir quem está embaixo. A burguesia acaba oprimida por respingo mesmo, porque você precisa manter isso para todo mundo, então de alguma forma isso precisa se manter. Uma coisa tem a ver com a outra, é justamente isso. A gente consegue fazer avanços na pauta LGBT? Consegue. No sistema capitalista. A gente precisa fazer, porque a gente está morrendo, a gente não tem moradia, a gente não tem comida, a gente está apanhando, então a gente precisa de avanços pontuais e imediatos. Também é importante que a gente perceba que erradicar a opressão, ela pressupõe uma mudança que é muito mais estrutural. Ela pressupõe uma organização social onde essa opressão não seja mais útil. E Amanda,
pessoal que é contra a esquerda fala muito que, quanto à população LGBT, nos governos comunistas que surgiram no mundo, a gente era assassinado à torta direito. Muitas pessoas LGBT morreram por conta desse tipo de governo. Legal, isso é importante. Tem uma coisa chamada Guerra Fria. Guerra Fria é aquele período onde todo tipo de propaganda anticomunista foi feita. Que, por exemplo, porque o comunismo matou 80 milhões... Aí você pega esse período que ele falou e a população da Rússia cresceu. Aí como é que, né, o governo comunista matou tanta gente e a população cresceu. Outro ponto é que governo comunista, galera, supera essa ideia. O comunismo é uma sociedade sem governo como o governo que a gente conhece, sem Estado. Não dá pra falar que houveram governos comunistas, não houveram. Houveram tentativas de transição socialista que não conseguiram se concretizar por uma série de outros processos históricos. A União Soviética foi um caso, Cuba é outro caso. Se inicia um processo onde esses meios de produção são distribuídos entre a população, você cria outras estruturas de gestão do Estado, mas para esse processo conseguir se desenvolver para o comunismo, você precisa de um processo internacional mais amplo que nenhum desses países conseguiu concretizar. Por que é importante a gente falar sobre classe dentro do movimento LGBT? Falar de classe é importante pra gente pensar que a gente está falando de pessoas que têm relações com a sociedade que são distintas. Então a relação que a população LGBT, da classe trabalhadora, principalmente a população mais marginalizada, tem com a opressão, a própria opressão, não é a mesma que a população mais privilegiada tem com a opressão. Entende? Isso é muito verdade. São realidades muito diferentes. Então assim, ainda que são dois grupos que sofrem daquela opressão, vão lutar contra essa opressão juntos em muitos momentos, mas a realidade de vida são tão distintas que a própria opressão que as pessoas vivem distintas. Não dá pra gente comparar a vivência de uma travesti negra da periferia do Acre comigo que... Mas mesmo manter na mesma sigla, por exemplo, não dá pra você comparar um homem gay cis branco da periferia com um homem gay cis branco que mora nos Jardins. É outra realidade de vida. É. E a gente tá falando da mesma relação étnico-racial, pessoas que não são trans, homens, aquele gay branco cis que precisa levantar, trabalhar, vender a força de trabalho, que precisa conciliar estudar, que não vai pra universidade pública, vai pra particular, via ProUni. A realidade de vida dele é uma. A violência que ele sofre é uma, os lugares que ele circula são uns. Pensar nisso é pensar, inclusive, em representatividade. Porque a gente fala bastante nessa questão da representatividade na TV. Quem que é o gay que aparece na TV? O homem gay, no caso? O gay, branco, de classe média. Exatamente. Aí você vira, por exemplo, vou usar o mesmo específico, travesti. Aos poucos referenciais que a gente tem de travesti. Aquilo me representa? É da minha vivência que aquilo tá falando? Não é, entende? Aí você pega aquele casal gay super higienizado, super... Nico e Félix. Aí você pergunta, vou trocar uma ideia franca com essa galera, assim, tipo, representa você? É essa a realidade que a classe trabalhadora de homens gays vive? Não é, entende? O que você tá fazendo, na verdade, é convidar essa galera a reproduzir aquele modelo. E é fundamental que a gente perceba que existe essa diferença, não pra rachar o movimento, como as pessoas dizem. É pra entender que o movimento não é único. Tem uma máxima que é genial, que é assim, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Se você tem um grupo misto, qual é a ideologia que vai sobrepor? É a da classe dominante, não é verdade? Então se você tem um grupo, como é o grupo LGBT, que é misto, as pautas vão tender pra onde? Para as pautas da população LGBT periférica, trabalhadora? Não, para as pautas burguesas. Porque é a parte dentro do movimento LGBT que tem mais voz, que tem mais acesso, que tem mais poder. Então é importante a gente entender a dinâmica, fazer esse debate de classe, primeiro para entender como que a gente vai direcionar os nossos debates, qual que é o nosso objetivo final. O outro ponto é a gente entender que existem opressões diferentes. A homofobia ela não é uma só, existem homofobias, inclusive, e aí, como você comentou, em função de raça, em função de lugar de moradia, e existem lesbofobias, transfobias. Ainda que eu goste de fazer ressalva que no caso específico da transfobia, existe uma diferença de classe que ela é muito menor. Você não vê muita travesti transexual de classe média, por exemplo. Existe um rebaixamento de classe que é inerente à travestilidade e à transexualidade, que também precisa ser pensado. E agora, Amanda, exemplifique pra gente por que a esquerda precisa da gente. Nós LGBTs. Pessoas lindas, simpáticas, pra deixar o movimento mais bonito. Justamente por conta daquilo que a gente estava falando. Quer dizer, se a gente estava comentando de como as opressões são usadas para você criar subpessoas dentro da classe trabalhadora em prol da exploração, são essas populações marginalizadas que somos as partes mais vulneráveis da classe trabalhadora. Então como é que a gente vai falar de construir uma nova sociedade, uma sociedade emancipatória, sem falar, sem pensar, sem olhar para a realidade da
parte mais vulnerável da classe trabalhadora, que é a população negra, que são as mulheres, que é a população LGBT, que é a população T. Essa falácia que se faz, esse espantalho que se faz da esquerda, como se a gente quisesse poder, como a gente se aproxima do espaço de esquerda. A esquerda é isso, a gente se reunir, dentro das divergências que a gente tem, para pensar como que a gente vai construir uma sociedade mais justa para todo mundo. E é isso que eu não consigo entender quando a gente está falando de uma população marginalizada que está se fudendo todo dia como a população LGBT, principalmente a população LGBT trabalhadora se fode, como a gente se fode, e que a gente entenda que a nossa emancipação ela é coletiva, que a gente precisa se reunir para pensar num outro modelo de sociedade. É essa a questão. É como a gente vai pensar em um outro modelo de sociedade e como a gente vai construir esse modelo junto. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa questão que é importante, mas que ela não resolve a coisa ao fundo, que são as questões pontuais. E é isso, gente. Acabou nosso vídeo sensacional, genial, brilhante. Me senti nas minhas aulas de economia novamente com a Amanda Palha. Sim, se você curtiu, se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Eu sei que vai ter muito mimimi. Porque o choro é livre. Vai ter muito dislike. E comenta aqui o que você quiser. Não vou nem pedir, não vou nem xingar alguma coisa, que eu sei que vocês estão loucos para comentar. Se inscreva no canal dos Bi, dê joinha no vídeo aí. Siga a gente nas redes sociais, mas também siga a gente na rua, se assim vocês quiserem. E, Amanda, tem... Já sabe quem vai seguir. Me sentir preterida nesse momento do meu... É que eu namoro. Pode toda solteira, toda novinha. E queria perguntar se você tem alguma coisa pra falar. Tenho sim. Eu pedi pra ele usar, eu ganhei essa camiseta hoje, eu pedi pra ele usar, porque eu acho que transfobia é uma brincadeira, tem gente morrendo, tem gente sem emprego, tem gente apanhando, tem gente passando fome, tem gente sendo expulsa de casa. E aí, nessa hora, não é hora de ficar de principismo, de não, mas ele é hétero, ele é um homem hétero. Sou hétero mesmo, tá me xingando. Você tá me xingando mesmo. De ficar de principismo, de falar, não, ele é um homem cis, ele não pode usar uma camiseta dessa, eu quero que use sim, porque eu quero que seja junto na luta assim, respeitando o protagonismo, mas junto na luta. Né? Porque se isso significa que é uma travesti a menos, uma mulher transexual, um homem trans a menos que apanha, eu já tô contente. Juntas na luta que a treta é louca. Uau! E com isso a gente fica aí. Beijo!